Estamos de volta, agora 1h26. E o que a sua imagem diz sobre você? Segundo a especialista em processo de imagem, Sigrid Pontes, todos temos características únicas que expressam nossas emoções. E se realçarmos, podemos alcançar nossos objetivos pessoais e profissionais, né? O negócio é saber como realçar. Exatamente. Seja bem-vinda a Olhares. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. A gente já pode começar, então, respondendo assim, de que forma que eu posso reconhecer essas minhas potencialidades? Assim, início de tudo, para a gente entender esse processo, é importante a gente saber que nós estamos falando de comunicação não verbal, quando nós falamos sobre imagem. Não é pura e simplesmente escolhas que a gente faz, que muitas vezes, na maioria das vezes, é de forma aleatória. Sempre tem uma motivação por isso. A nossa imagem, ela sempre vai comunicar, ela sempre vai fazer com que as pessoas elas tenham sensações. Podem ser positivas, negativas ou neutras. Então, é importante, antes da gente começar a falar sobre imagem pessoal, a gente saber, entender primeiro, qual a imagem que eu quero comunicar. Sabendo qual a imagem que eu quero comunicar, isso tem a ver com autoconhecimento, a partir daí a gente consegue traçar os outros passos para entendermos esse processo de comunicação e nos expressarmos de uma maneira mais assertiva. Tá, mas para eu saber qual imagem eu quero comunicar, ajuda se eu conhecer meus pontos favoráveis. Perfeito, é preciso. Para você poder fazer esse caminho da imagem, você tem que saber quais são as suas potencialidades. Tá. E essas potencialidades que eu estava falando, a imagem a gente reflete, quando a gente comunica com as pessoas ao nosso redor, elas têm sensações, mas primeiramente nós temos essa sensação quando nós nos olhamos no espelho. Então por isso que ela é mais importante do que pura e simplesmente um processo externo, ela acontece primeiramente internamente. A gente tem que saber o que a gente quer comunicar, porque cada local, cada situação, ele tem um contexto, e esse contexto ele tem uma informação que também ela é importante dentro do processo. E aí para pensar um pouquinho em relação a trabalho, em relação à vida pessoal, tudo isso para externar isso de uma forma na vestimenta, enfim, no cabelo, em tudo isso. Perfeito. E aí a gente sabe que vai muito além do que a gente veste, então. Sim. É um processo bem mais complexo. Bem mais complexo. Por exemplo, uma pessoa que ela está insatisfeita no ambiente de trabalho. A gente vê quando às vezes a pessoa ela acaba de ser promovida ou ela começa numa empresa nova, ela tem aquela motivação para se arrumar e vai. Com o tempo, se ela não parar para se observar e fazer algumas reflexões a respeito, esse cuidado ele vai diminuindo. Então começa a ir meio desleixado para o trabalho. Desleixado. E isso daí, na realidade, é o reflexo do emocional dela, que está influenciando no exterior. Então, é uma forma também da gente observar e fazer uma análise nesse ambiente. Tá, mas por que antes eu me sentia tão mais motivada para me arrumar, para ir trabalhar, e agora já não está mais tão legal, está mais pesado, está mais difícil. As escolhas já são mais difíceis de serem pensadas. E aí a gente pode começar com mudanças pequenas, como, por exemplo, mudar as cores das roupas, algo por aí? Pode ser, sim. Associadas às cores, sempre elas são o primeiro elemento. Se a gente chega num local, a primeira informação que a pessoa vê são as cores. Aí depois ela começa a elaborar e a ver individualmente o que está ali. Isso é do ser humano, né? É muito automático, não tem como mudar isso. É verdade. E as cores, elas têm esse efeito emocional, né? Por isso que, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês no dia anterior pensarem, amanhã eu vou usar determinada roupa e no outro dia não usar aquela roupa de jeito nenhum. Por quê? Porque naquele outro dia o estado emocional já... A gente pode falar aqui mesmo, né? A gente chega no camarim, a gente não sabe a roupa que está esperando pra gente naquele dia. Né? E tem dias que, nossa, a figurinista acertou, é essa. E tem dias, essa tá muito chamativa, essa não tá. Tem esse processo. Esse reflexo do interior. Do humor também, né? Como a gente se sente, né? Mas vale aí a mulher, por exemplo, tentar dar um up no visual, começar por aí, quem sabe botar umas cores mais coloridas, para se animar aí, para levantar um pouquinho o humor e até a autoestima também? Sempre dos meus processos, o que eu falo, quando eu pego assim um cliente muito tradicional, sempre naquelas mesmas escolhas uniformizadas, se permita, eu sempre digo, se permita, mas eu não tenho costume de usar determinada cor, por exemplo, de maquiagem. Tá, mas faz um laboratório, eu sempre costumo dizer. Passa uma semana usando e veja quais são as suas percepções. Como é que você se sente?
Aí a pessoa ela tem um caderninho que ela anota, eu me senti assim, assim, assim. Na maioria das vezes, grande maioria das vezes, quando ela se permite fazer esse movimento, ela se surpreende, porque às vezes não faz pelo fato de não conhecer, de não saber se aquilo ali funciona, se não funciona. Existem também ferramentas que a gente utiliza nesse processo que auxiliam nessas escolhas. Eu sei qual é a cor que mais me favorece, por exemplo, está na minha cartela de cores. Eu sempre trabalho com a questão da harmonia e o contraste. Para mim, hoje, por exemplo, é interessante eu harmonizar ou eu contrastar, de acordo com o meu objetivo em termos de imagem. Sempre fazendo esse link do que eu quero comunicar e sabendo que eu tenho diversas possibilidades ali. Nada é proibido, não existe essa, você não pode usar determinada cor. Você pode usar qualquer cor. Desde que você saiba qual aquele tom que é mais indicado e para qual situação e ocasião. E aí, falando nessa questão de cores, né? Uma proposta mais colorida necessariamente traz mais jovialidade para a pessoa ou não? Olha, o que a gente observa? Por exemplo, pessoas mais jovens que estão iniciando a carreira, 20 e poucos anos, elas têm uma tendência a gostar de usar cores mais neutras, escuras, porque essas cores, geralmente, elas trazem aquela formalidade, aquela concentração. Fica mais sóbrio. Mais sóbrio. É algo assim meio que instintivo, natural. Com o passar da idade, as pessoas com mais idade, quanto mais idade a gente tem, a gente vai se permitindo, a gente vai se experimentando, elas vão utilizando cores mais coloridas, mais leves. Por quê? Porque também tem essa informação de leveza, de descontração, de alegria, de jovialidade. Então, sim, tem uma explicação que associa essa questão da idade, a questão da leveza, do que a gente quer comunicar. Do momento. A gente mora no litoral, né? Enfim, agora vem verão e às vezes é muito difícil saber o que usar e acertar nesses dias mais quentes. As mulheres têm que tomar um cuidado especial aí no verão, principalmente, com as roupas, principalmente no momento que vai trabalhar? Sim, com certeza. A gente tem sempre uma opção de terceira peça, né? Um blazer, um Spencer. O que a gente observa? No ambiente de trabalho, geralmente todo mundo, na maioria das vezes, tem ar-condicionado. Então, a questão do calor no ambiente em si, usar uma terceira peça, no caso seria um blazer, um lenço, echarpe, no verão não seria problema nesse contexto profissional. Pensando no ambiente de uma empresa com ar-condicionado. Agora sim, saiu daquele ambiente, vai almoçar, tá ali fora, é importante buscar nesse período roupas mais leves, tecidos mais leves, como o algodão, a seda, a cambraia, o linho, que são tecidos que eles transpiram mais. Agora, Sigrid, a gente falou muito de roupa, né? Acredito que a imagem que eu quero passar em determinado momento tem a ver também com o meu comportamento, com a minha atitude. É uma harmonia de vários aspectos, assim, essa construção. Sim. Por isso que o processo de autoconhecimento e reflexão, ele é constante. E sempre nós vamos estar evoluindo nesse processo. Então, há 10 anos atrás, as nossas escolhas, era influenciado pela moda, tinha uma influência sim. Mas com certeza o período, o momento que nós estávamos vivendo, ele influenciava mais do que a moda. Então, assim, hoje a gente tem que acompanhar a evolução, eu sempre falo no meu trabalho, não da moda necessariamente, a gente usa a moda como uma ferramenta apenas. Mas a gente tem que buscar a evolução do nosso eu. O que faz sentido hoje? Eu usava determinado tipo de roupa. Se hoje ainda faz sentido eu usar, eu vou usar. Porque aquilo ali vai referenciar o meu estilo. Vai referenciar as minhas escolhas, a minha personalidade e a minha mensagem que eu quero passar para o mundo. Importante desconhecer, né? O trabalho dela deve ser interessante, assim, é bem o antes e o depois. Sim. Muda tudo. E é constante. Ele não tem, chegou ali e acabou. Não, ele é constante. Que legal. Dicas muito obrigada. Importantes. Obrigada. Uma ótima tarde e um bom feriado. Obrigada. Obrigada.